Olá pessoal, tá escutando aí, gente? Quem tá ao vivo aí? Boa, Adriano, como é que tá o som? Boa. Vou, eu vou tentar ser pontual aqui. O Guilherme já tá falando conosco e assim que ele entrar, eu já coloco ele. Vocês fiquem à vontade para fazer pergunta, tá? Conforme vai soltando aqui, eu vou tentando colocar as perguntas pro Guilherme. Boa, Rafa. A equipe inteira da RP tá aí, gente. Boa, Maraca. Assim que ele entrar aqui, a gente já começa. Eu acho que ele já entrou aqui. Não, ainda não. Tô falando com ele aqui, só vou confirmar. Olha lá, ele entrou aqui. Vamos lá, gente. Tá entrando. Bom Olá, dia, Guilherme. Bom bom dia. dia, tudo bem? Bom- Tudo em paz. Tudo bem. Guilherme, obrigado aí em nome de todo mundo, tá? Em nome da RP Capital, obrigado por atender a gente aí. Tá todo mundo super ansioso para escutar você e eu sou um deles. E para quem não conhece, tá? Guilherme Benchimol, dispensa apresentações, mas tá aí. Tá online aí? Tá escutando bem, Guilherme? Não, tá ótimo o som, é um Tá. prazer, sou fã, pô, sou fã de vocês, então no que puder ajudar, contem sempre comigo. Ok, você sempre nos Hum, ajuda falando, conversando com a gente, nos guiando aí. É algo que você tem feito desde que a gente começou essa jornada na XP. que Guilherme, o bom. que eu queria começar aqui? Queria perguntar um pouco da sua visão. Eu acho que é importante para os nossos clientes, para os nossos assessores escutarem você nesse momento. Você já passou por isso algumas vezes. Eu sei que essa é uma crise diferente, uma crise nova que forçou todo mundo a tomar outras medidas, mas eu queria escutar um pouco de você, como é que você está vendo, e depois tem algumas perguntas aqui já chave que um monte de gente já soltou, tá? Fica à vontade, Guilherme. Bom, vamos lá, gente. Essa crise realmente um meteoro. Bom, acho que a minha imagem ela tá boa ou não? Ela tá congelada para mim aqui. Tá Você congelada, é? é, Eu fiz uma live hoje um pouco mais cedo que me disseram a mesma coisa também. Deixa eu ver se eu troco aqui a minha rede, um segundinho só, segurei. tá bom, perfeito. Eu acho que eu vou te tirar e coloco de novo, tá? E aí, melhorou ou não? Pera aí, eu vou te tirar Voltou? aqui. Não, ainda não voltou. Eu vou te tirar, Gui, e aí te coloco de novo, tá bom? Tá bom. Tá, vamos lá. Desculpa aí, pessoal, problemas técnicos, mas não tem jeito. Tá todo mundo aí com a internet. Já tá entrando de novo aqui. A gente faz isso só para subir a audiência, viu, gente?
Boa, Guilherme. Tá de lá. Boa. Agora sim. Perfeito. Entrou? Que bom. Que bom. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Então, Vamos só lá. voltando, obrigado de novo mais uma vez. E queria um pouco da sua visão aí, que é uma crise diferente, como é que a gente tem passado por isso. E depois eu vou soltando aqui. Legal. Bom, o cenário macro realmente foi um meteoro que aconteceu, né? Ninguém esperava isso. No começo se imaginava que era uma coisa muito mais inchada na China e acabou virando algo de fato muito maior, né? É normal que quando você entre em alguma crise, e eu já vivi algumas delas, né? Você sempre acha que o mundo vai acabar, tá? O ser humano ele é pessimista por natureza e você acha que vai tudo acabar, que o capitalismo ele vai acabar porque as pessoas não vão consumir. E a imprensa normalmente ela traz muito mais notícia ruim, porque a notícia ruim é o que engaja, né? Perfeito. Então é assim que eles conseguem vender clique, espaço comercial e assim por diante. Mas essa crise é uma crise diferente, obviamente que ela é grave, ela envolve saúde, né? Mas eu entendo que o governo ele vem tomando, não só o governo no Brasil, mas no mundo, ele vem tomando as medidas adequadas, né? A gente vem tendo choques monetários muito importantes, né? A gente vem vendo os juros caindo. Os juros no mundo ele já está o menor juros da história, disparado. A gente no Brasil, a gente já está com juros baixos, mas a gente vai ver os juros ainda mais baixos. Sim. Eu acho que é possível imaginar os juros até o final do ano na faixa de 2% ao ano, algo em torno disso. E, em paralelo, a gente vai ter estímulos fiscais, naturalmente, porque a gente vai ter uma queda na economia. Assim, eu não sei exatamente esse prazo, mas imagino alguma coisa entre 2 e 3 meses, onde, naturalmente, a gente tem uma questão social importante, né? São 70 milhões de pessoas informais e autônomas no Brasil que vivem de diárias, né? E como essa pessoa não pode trabalhar, né? É fundamental que o governo consiga construir essas pontes e, naturalmente, os empreendedores pequenos e médios não têm caixa. Então, assim, como é que o governo consegue auxiliar esses dois públicos, que são, naturalmente, os públicos que mais vão sofrer? Então, a gente vai ter uma queda na economia nesses 2, 3 meses. A gente vai ter os estímulos corretos. Mas, de novo, eu acredito que logo que as coisas começarem a ficarem mais claras, né? E ficar mais clara não é ter a vacina. Assim, a vacina é algo que vai demorar. Assim, eu não acho que ela vai acontecer em menos de 12 meses. Tá? Assim, vacina tem todo um trâmite operacional que porque demora um pouco mais de tempo. Mas assim que a gente tiver algum remédio um pouco mais confiável, e já tem alguns remédios avançando bastante, isso já começa a trazer uma tranquilidade maior e, de novo, a economia já começa a voltar de forma mais seletiva. Então, o segundo TRI vai ser o TRI mais complicado esse ano, mas o terceiro TRI, de novo, a economia começa a voltar e as coisas começam a clarear. Do ponto de vista de preço, como a gente tem um juros muito baixo, a gente vai ter muita liquidez sobrando. Assim como a bolsa cai muito antes do que a economia começa a cair, os preços começam a voltar também muito mais rápido do que a economia começa a voltar, justamente porque você tem muita liquidez no sistema. Para quem investe a longo prazo, assim, eu sou investidor de longo prazo, eu adoro investir em ações, metade do que eu tenho... A gente também. Eu sou um exímio investidor em ações, eu tenho plena convicção que não tem nada mais eficiente e mais rentável do que investir em boas companhias a longo prazo. Né? Você nunca vai encontrar empresas boas, bem geridas, com lucros cada vez maiores, com a ação caindo a longo prazo. Isso não acontece. Né? Então, por companhia boa que cresce, a ação cresce a longo prazo. Então, só que, obviamente, você tem mais retorno a longo prazo, mas, naturalmente, você tem mais risco no curto prazo. Né? Você tem mais volatilidade. E a cada 5, 10 anos tem uma crise semelhante. Assim, talvez essa crise tenha sido... a gente só vai saber depois de terminar, né? Mas talvez essa crise seja mais aguda que a última crise aguda, que foi 2008. Mas faz parte. E quem é investidor a longo prazo sabe que nesses momentos é o momento onde você vai comprar aquelas companhias ou aquele fundo de ações que você admira o gestor a preços mais baratos. Né? Então, eu a cada semana compro um pouquinho mais de ações.
Então, eu sei que eu sei que a economia vai voltar a andar mais cedo ou mais tarde, eu sei que é passageiro, eu sei que muita gente se afoba e acaba vendendo a preços... Isso até eu queria que você passasse essa mensagem para a gente. Desculpa interromper você, mas muitos dos nossos clientes são clientes mais recentes. E por mais que é um esforço da nossa equipe de assessores de educar esse cliente, ajudar esse cliente a investir da forma correta e com diversificação, muitos se assustaram com isso, então acabam saindo. Então, eu queria que você falasse um pouco nessa linha. Desculpa interromper. Então, aqui no final, gente, a pessoa tem dois tipos de investidores de ações, né? Tem aquele investidor que ele é mais especulador, né? Que talvez eu trace um paralelo com alguém que queira fazer apostas de curto prazo. Obviamente, existem várias técnicas que te permite tentar otimizar o curto prazo, como análise técnica e outras coisas similares. E existem os investidores, né? Eu sou investidor, né? Eu sou aquele público, quer dizer, o público que é mais especulador de curto prazo, né? É sempre especulador, ele quer volatilidade, ele quer que o preço oscile. E o público que é investidor, que sou eu, que eu imagino que seja a maior parte das pessoas que estejam escutando aqui a gente, eles querem comprar boas companhias e já entenderam que esse investimento é para longo prazo, né? Ninguém vai ser investidor com visão de 6 meses, ou querendo investir hoje porque no final do ano ele quer comprar uma casa nova, né? Isso não faz sentido, né? Quem investe em ações a longo prazo é quem está mirando pelo menos 2, 3 anos, mas eu sempre sugiro mais do que isso, né? Eu sempre sugiro no mínimo 5 anos de investimento, ou seja, aquele dinheiro que você sabe que você não vai mexer. Ou seja, você vai deixar que as empresas maturem os seus investimentos. Então, nessas horas, quando acontecem essas crises, de novo, você não pode mudar o seu pensamento, você não pode ficar apavorado, você não pode por se desfazer das ações, e sim é o momento de você comprar um pouco mais, né? De você aumentar as posições, porque você sabe que aquelas companhias elas vão continuar sobrevivendo. O que é importante só você ter certeza é que são companhias sólidas, são empresas bem geridas, são empresas que possuem caixa, porque isso vai te trazer a convicção de que elas vão atravessar bem esse momento difícil. Eu assisti algumas lives que você tem feito aí, e uma das coisas que muita gente pergunta é quais ações comprar, né? E aí eu gostei que você fala muito da visão, a empresa que tem uma visão, a empresa que tem uma missão. Então eu queria que você falasse um pouco isso, porque a pergunta que mais faz aqui todo mundo é quais ações comprar. Olha, assim, eu não sou analista da empresa, né? Assim, é difícil eu falar de uma empresa específica. Eu prefiro, meu perfil é mais de fundos de investimentos, tá? Eu prefiro investir no fundo, e eu tenho alguns fundos de ações, tenho 6, 7 fundos diferentes, porque eu prefiro ter um gestor por trás que sempre consegue encontrar o melhor momento de entrar, de sair. É muito da visão da RP também, viu, Guilherme? Então, assim, eu me sinto sempre mais bem acolhido, eu me sinto menos estressado tendo que analisar preço de ação, eu acho mais prático olhar a cota. E, de novo, essas gestoras independentes, e tem gestoras brilhantes Brasil afora, os gestores são sócios da empresa, eles colocam o capital deles no fundo que eles estão investindo, e, de novo, sempre que o cenário muda, eles sabem a hora de comprar e de vender. Então, eu vou mais nessa direção. Mas, obviamente, as empresas que vão sobreviver são aquelas que possuem caixa, são aquelas que possuem um modelo antifrágil, são aquelas que possuem uma gestão muito alinhada, que possuem uma missão bastante clara. É basicamente isso. Assim, não tem muito segredo. Obviamente que isso falado é fácil, executar é um pouco mais difícil, é por isso que eu sempre opto por comprar bons fundos. Tem um índice que eu sempre olho. A gente no Brasil sempre se acostumou a falar que bolsa nunca foi um bom investimento, porque a gente olha sempre o Ibovespa, né? O Ibovespa são as 52 ações mais líquidas da Bolsa Brasileira. E liquidez não necessariamente são as melhores empresas, né? Então, não é um bom indicador esse índice. Existe um índice no Brasil que é o IQT, é o Índice Quantum Ativo. Esse IQT ele existe desde 96.
Ou Tá. seja, ele é a média dos fundos de ações ativos do Brasil. Esse índice, até um mês atrás, né, até começar a crise, ele tinha dado 6.000%. Ou seja, em 24 anos ele subiu 6.000%, enquanto o CDI subiu 2.000% e Ibovespa subiu 1.500%. Lembrando que o CDI nos últimos 26 anos foi de mais de 13% ao ano. Né? Então, não é o CDI dos próximos 26 anos. Né? Ou seja, investir em bons fundos de ações ativos que tenham bons gestores por trás, mesmo na média deles, e a média inclui fundos de bancos caros, fundos mal geridos, é a média de todos os fundos ativos. Sempre foi muito rentável. Então, basta que vocês olhem. O fundo mais antigo do Brasil, se não me engano, é o fundo da Dynamo, tá? Que inclusive é sócia nossa. A Dynamo, o fundo dela, se não me engano, é de 93, tem 27 anos já. Eu não sei quanto é que está a cota hoje, tá? Mas eu sei que a cota está mais de 1.000. Ou seja, quem investiu R$ 1.000 lá atrás tem hoje R$ 1 milhão. Ou seja, o poder do longo prazo comprando boas companhias vira isso. Obviamente que no meio do caminho tiveram várias crises, tiveram várias quedas, mas justamente são esses movimentos que fazem com que o seu retorno aconteça a longo prazo, né? Podem ter certeza que por mais que a sua casa não tenha cotação de bolsa, hoje, se ela tivesse, a sua casa ia valer um pouco menos. Se você tem a sua vendinha na esquina, se você tem o seu supermercado, se você tem a sua manicure, seja lá o que for, obviamente que se você quisesse vender ele hoje, você ia vender por um preço muito menor do que você talvez tenha comprado. Porque justamente nessas horas as pessoas não querem comprar nada e é por isso que os preços caem, né? Só que a bolsa, as cotações, elas têm preços todos os dias, né? E talvez isso incomode um pouco mais, mas no fundo é parte do jogo, né? Parte do processo. Isso, é isso mesmo. Guilherme, a XP sempre foi sempre foi muito dinâmica e mudou muito rápido, e essa crise forçou a gente a se adaptar. E nosso modelo, o modelo XP, é um modelo que conseguiu se adaptar muito ao home office. Muitos dos nossos clientes perguntam como é que é a XP, como é que é a saúde da XP, como é que ela se adaptou a tudo isso. Eu queria que você comentasse um pouco de como é que foi isso na XP, com quase 3.000 colaboradores lá, são 25 mil metros quadrados, se eu não me engano, que vocês têm ao todo. E aí queria que você comentasse um pouco o que é a vida XP hoje, e se você tem trabalhado e liderado muito essa equipe à distância. Como é que tem sido isso para você? Olha, você sabe que eu comecei a empresa do zero há quase 20 anos atrás em Porto Alegre. Era uma salinha pequenininha. Então, aqui, quem não tem o livro, bacana comprar. Assim, é uma história muito inspiradora, ainda mais nesse momento difícil. Então, de novo, eu já passei por N crises, sem capital, sem apoio de ninguém. Então, a gente só foi ter sócio 10 anos depois, né? E hoje, assim, a gente tem uma situação muito confortável, né? Assim, eu lembro que na crise de 2008, a gente era uma empresa ainda pequena, a gente não tinha nenhum sócio externo, a gente tinha um capital de giro da ordem de 4, 5 milhões de reais, eram 8, 10 mil clientes. Ali sim foi difícil, ali a gente teve que cortar muitos funcionários, a gente teve que enxugar bastante a empresa, a gente não tinha muita opção. Mas hoje o cenário é bem diferente, né? A gente é uma empresa hoje que tem mais de 7 bilhões de reais de caixa. Perfeito. A gente fez o IPO na Bolsa Americana, a gente tem um negócio muito antifrágil, né? Então, a gente tem um segmento hoje que é privilegiado, porque a gente não precisa criar mercado, né? São 50 milhões de brasileiros que têm algum tipo de investimento dentro dos bancos, onde 90% desses ativos, de novo, dentro dos bancos, né? Então, a missão nossa é só mostrar para esses clientes que eles podem investir melhor através de nós, sem taxas, sem conflitos de interesse. Então, eu acredito muito que a gente vai atravessar a crise crescendo. E, do ponto de vista operacional, a gente teve uma sorte, né? Uma sorte, um azar, né? A gente teve o segundo caso de Covid no Brasil, né? O segundo caso foi nosso. Até nisso a gente é rápido, né? Então, e aí a gente já tinha um plano de contingência muito bem traçado, e em menos de uma semana a gente conseguiu botar 90%
da empresa trabalhando de casa. E foi uma força-tarefa 24/7. E aos pouquinhos esse 90% foi crescendo. Hoje a gente tem 98% da empresa trabalhando de casa. A gente tem mais ou menos 60 pessoas que ainda vão até o escritório e que precisam executar tarefas que são muito específicas, né? Então a gente tem 2.900 funcionários de casa que estão funcionando, na minha opinião, melhor do que funcionavam antes. Tá? A gente tem tido reuniões muito mais objetivas, mais organizadas. Eu tenho falado com N empresários, onde anteriormente eu tinha que pegar o avião e ir para alguma cidade, era bem mais complexo. Então eu diria que a empresa está mais rápida, está mais ágil, e a gente que tem hoje mais ou menos 25 mil metros quadrados entre Brasil e Estados Unidos, e um pouquinho na Europa, eu falei já com a nossa turma que a gente gasta hoje em custos fixos por ano, são mais ou menos 300 milhões de reais por ano de custos fixos, né? A meta nossa nos próximos 6 meses é cortar 1/3 desse número, porque, de novo, é fácil imaginar que esse hábito de uma parte da semana você trabalhar de casa é um hábito que ele vai continuar existindo e vai trazer mais performance. Então, a gente vai ter uma economia nos próximos meses de custo fixo, com certeza, sem atrapalhar a performance. É isso mesmo, é isso mesmo. Sabe que para a gente isso teve um efeito muito, muito importante, é algo que você sempre pregou para a gente, mas a gente passou de estar próximo do cliente para, de repente, estar dentro da casa do cliente. E eu sei que esse é um dos exemplos, uma das coisas que você sempre fala para, na crise, o importante é mostrar o quanto você está se esforçando. Você usa uma metáfora de empurrar o carro, eu queria que você passasse isso para a gente, essa visão, porque não só clientes nossos estão passando aqui pelo estresse de cotação, de preço de bolsa, mas muito na economia real também estão sofrendo ou estão preocupados. Então, eu queria que você narrasse isso para a gente. Sei que você é fã do Ayrton Senna, sei que você tem alguns ídolos que você segue que também nos ajudariam. Então, eu queria que você contasse isso para a gente. Acho que, como empreendedor, assim, obviamente que a situação que a XP tem hoje, ela é bem sui generis, né? A gente é privilegiado na sociedade, mas eu diria que os empreendedores, e obviamente que num cenário desse ainda bastante incerto, até mesmo a gente fica mais seletivo do ponto de vista de projetos, né? Você não vai continuar acelerando o carro a 200 por hora se você ainda não tem clareza. Então, esse ano a gente vai seguir contratando, mas a gente naturalmente fica mais seletivo nos projetos que a gente vai investir, porque, de novo, você quer ter um pouco mais de clareza lá na frente. Mas quando você é um empreendedor menor, nesse momento você tem que ser um pouco mais ousado nas decisões, né? Então é importante que você, de fato, corte despesa fixa, que você cuide muito bem do seu oxigênio, que é o seu caixa. Perfeito. É fundamental que você escolha projetos que maturem mais no curto prazo, ou seja, aquelas coisas que são bacanas, mas que vão maturar daqui a alguns anos, esquece isso agora. É muito importante que você faça um pacto com o seu time, seja transparente com ele, mostre a situação atual da empresa e do cenário, para que as pessoas possam te ajudar em conjunto a trazerem soluções, né? Assim, eu me lembro que em 2008 a gente teve que convencer os nossos sócios a abdicarem dos seus bônus semestrais e das suas retiradas mensais como acionistas, né? Foi a maneira nossa de conseguir fortalecer o nosso caixa naquele momento. Então, ou seja, momentos difíceis exigem decisões difíceis, né? Senão você quebra e você não tem a continuidade do negócio. Sobre a metáfora que você falou, assim, eu sempre acreditei que se você faz a coisa certa, se você de fato ajuda os teus clientes, se você está próximo, e é normal que o ser humano, em qualquer segmento, ele só queira estar próximo do seu cliente nos momentos bons, né? Então, a gente, quando fala em mercado financeiro, é muito fácil imaginar que algum assessor de investimentos, mercado afora, fique muito próximo do cliente quando a ação está subindo, quando o fundo deu certo, quando a operação funcionou. Mas é normal que essa pessoa fique envergonhada na hora que a operação não vai tão bem.
E o que eu sempre aprendi é o contrário, né? Faz a coisa certa, fica sempre próximo do cliente, até porque a gente vende uma construção de longo prazo, é confiança, e confiança é no momento ruim, é no momento bom, e é no momento ruim que você mostra que você, de fato, se preocupa com o cliente. Então, na minha trajetória, eu sempre tive esse mantra, você sabe muito bem disso, então são nesses momentos de chuva, né, de confusão, que a gente ganha espaço, que a gente mostra do que a gente é feito de verdade, talvez similar ao próprio Ayrton Senna lá que você comentou, né? O Senna gostava de correr na chuva, né? Então, a gente gosta de crise, obviamente que a gente não quer uma crise de saúde, a gente não quer que ninguém morra, não é isso, mas como empreendedor, são nesses momentos que a gente se destaca, né? E essa metáfora que você falou, ela se encaixa muito bem, né? Que é quando você enguiça o seu carro na estrada e você começa a pedir ajuda, dificilmente alguém vai parar. Mas se você começar a empurrar o seu carro e fazer muita força, assoar muito a camisa, as pessoas vão parar de forma espontânea. E essa é a minha história de vida. Eu, a vida inteira, fui empurrando o meu carro. E eu, depois com os meus sócios, eles foram empurrando junto comigo. E se você empurra o seu carro, se você está se ajudando, e você está ajudando os clientes, vão aparecendo vários anjos da guarda que vão te suportando nessa sua jornada. Então, ao longo da minha história, eu tive milhões de anjos da guarda que foram me ajudando e foram me fortalecendo e que me permitiram chegar até aqui. Então, se você ajuda o teu cliente, se você está se ajudando, se você está empurrando o teu carro, pode ter certeza que as pessoas vão te ajudar. Se você espalha o bem, se você faz o bem, essa energia te volta depois. Então, é isso. Na linha de fazer o bem, eu não poderia deixar de falar. Eu acho que você encabeçou junto com a XP uma campanha super importante nesse momento. Que a gente é nítido a preocupação com o que vai acontecer com a população. Então, que eu juntos transformamos. Eu acho super importante. Eu acho importante usar aqui. A gente está com uma audiência excelente para falar. Então, eu queria que você falasse também um pouco disso, Guilherme. Que é algo. Olha, a gente sabe que a gente tem uma voz no mercado, né? A gente sabe que, de novo, que nesses momentos é sempre importante você tentar ajudar o Brasil. É comum que todo mundo fique querendo sempre que o governo resolva tudo, né? E no final a sociedade ela tem que se organizar também, né? Assim, obviamente que o governo tem o papel dele. Se nesse momento ele, sem dúvida nenhuma, é o bolso mais largo que tem e é quem tem que interferir mesmo. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer, né? E o que a gente fez foi lançar uma campanha que pudesse ajudar a chegar alimentos às comunidades carentes, né? Como eu disse anteriormente, são 70 milhões de pessoas informais e autônomas no Brasil, são pessoas que recebem diárias ou semanadas e que muitas delas hoje não conseguem comer. Então, a gente fez uma doação nossa de 30 milhões de reais já. Eu falei com a nossa turma que isso é só o começo, que a gente vai ter que doar mais. Sim. E a gente soltou uma campanha chamada Juntos Transformamos.com.br, que é um site que está aberto. Quem quiser apoiar junto com a gente, tem uma conta corrente, você pode mandar uma transferência, botar o seu cartão de crédito, que a gente vai fazer com que os alimentos cheguem nas pessoas que mais precisam e, simultaneamente, a gente tem uma frente em paralelo que vai ajudar na questão da saúde, né? Seja com máscara, seja com respirador, com leito e assim por diante. Mas no fundo, assim, isso é uma gota no oceano, tá? Não, Sim. Ajuda, obviamente, mas o que a gente mais quer porque a sociedade compreenda é o que eu falei anteriormente, né? Que o governo não vai resolver tudo. É importante que a gente se organize. O Brasil é um país feito de 5.500 Brasis, são 5.500 municípios, são 26 estados diferentes. Cada estado e cada município ele tem a sua necessidade. Então, o que eu tenho feito é tentado inspirar estudantes, jovens, artistas, empresários, donas de casa, que elas se reúnam nas suas cidades, que elas façam vaquinhas, que elas convençam pessoas que podem doar mais a doar mais, pessoas que doem menos, e que nas suas cidades, nos seus próprios microambientes, essas pessoas possam canalizar o dinheiro na direção de quem mais precisa. Assim, o Brasil não é um país... O Brasil é um país muito, muito afetuoso,
mas muito pouco solidário do ponto de vista de doação, né? A gente doa na média 0,2% do PIB contra os Estados Unidos que doa 5 vezes mais de 1% do PIB. Então, mais do que nunca, é importante que a sociedade possa ajudar as pessoas que mais precisam agora. Então, Perfeito. A gente fazer essa corrente do bem, espalhar isso é o mais importante nesse momento. Então, no final, o que eu queria deixar como mensagem é que todo mundo se sinta parte do problema. Porque aí a gente vai lá e faz, a gente age. Né? Perfeito. Guilherme, confesso assim, a gente começou a fazer live depois disso, então o nosso negócio também foi sendo reinventado. Você, toda a sua equipe, o Furlanet tem nos ajudado muito durante essa trajetória, aí, tem feito lives excelentes. Obrigado por esse tempo, tá? Obrigado por essa aula aí, meia hora de aula, tá? Bastante gente ficou online. Nós da RP Capital somos fã, aprendemos muito todos os dias, vocês têm nos ajudado muito durante essa trajetória e a gente tenta passar isso para os nossos clientes, ajudando o nosso investidor a ficar cada vez mais próximo, mais esclarecido de tudo que está acontecendo e ajudando na linha final o brasileiro a investir melhor, que eu sei que é um mantra seu. Então, em nome da RP Capital, a gente está agradecendo você por esse tempo, tá bom? Não, prazer. Obrigadão aí. Sou fã de vocês. Quero encontrá-los em breve pessoalmente. Isso daí. A gente fica no virtual. E confio em vocês, conto com vocês e a gente se vê em breve. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Um abraço. Um abraço. Vou encerrar aqui. Pessoal, tá feito. Agradecer o Guilherme aqui. Essa live vai ficar gravada e ela vai ficar o dia inteiro. Depois, quem tiver interesse também, manda mensagem que a gente manda o link no YouTube, tá bom? Um abraço a todos.